Boa noite, queridos. A paz de Jesus, amém? Que bom que a gente está aqui junto. Lucas, faz nós ficar mais agudo, por favor. Faz um milagre, afina e dá extensão. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver aqui claramente o Senhor nos direcionando a respeito de como devemos agir, tudo isso mediante a ação de Jesus e do seu Espírito Santo, pela vontade do Pai. Capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Colossenses capítulo 3. Amém? Você não viu amém porque o pessoal não está procurando. Irmãos, Deus tem nos falado muito a respeito de nossa responsabilidade, nosso dever de servir ao Senhor com os nossos talentos, né? E a gente vê um momento desse de adoração tão tremendo, a gente pode adorar o Senhor, né? E falar da manifestação do Senhor em nossas vidas. A gente cantou "Brilha em mim, Senhor, brilha em mim, Senhor". Nós vamos falar um pouco dessa glória de Cristo aqui em nós hoje. E assim, a gente podia ter mais irmãos aqui, né? Vamos adorar o Senhor. Vamos perguntar ao Senhor como Ele quer que nós estejamos servindo a Ele, né? Como é, Senhor, que o Senhor quer? Eu vi aqui Fabrício, inclusive com essa camisa que ele está aí, tocando a bateria ali. Então, não pode ficar só na imaginação, né? Então, vamos ir, em nome de Jesus. Além do serviço, né, do dia a dia, o serviço da nossa vida que reflete o Senhor Jesus, a gente também serve aqui no meio da nossa reunião, que não é o maior serviço, né? É bom a gente lembrar isso. Nosso maior serviço ao Senhor é aquele serviço que é ordinário, aquele serviço que é nos bastidores. A igreja, ela é mantida não por grandes homens poderosos, né? Mas a igreja é mantida por pequenos homens e mulheres de Deus, anônimos, que sustentam a obra do Senhor e vão manifestando a vida do Senhor no trabalho, em casa, onde eles estão. Amém, irmãos? Então, que em nome de Jesus a gente esteja mesmo buscando, né? Eu sei que alguns irmãos se sentem dignos. Glória a Deus, esse é o primeiro passo para você poder servir o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Diga, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Diga, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a feitiçaria desordenada, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos vestistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo
em todos. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, que é a igreja, sabemos disso, domine em vossos corações, e sede agradecidos, ou gratos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou quanto fizestes por palavras ou por obras, tudo fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar? Queria que você orasse aí. Fale com o Senhor. Sim, Deus, fala comigo. Peço que o Senhor abra seu coração para ele atender a sua necessidade. De repente você nem sabe o que precisa. Às vezes a gente vai para o médico para descobrir o que precisa. E ele diz, olha, você está com esse problema, e a gente se surpreende. Então peço ao Senhor para falar com você nessa vida. Peço ao Senhor para que Ele esclareça para você o que precisa ser mudado, transformado, curado. Fale com o Senhor. Senhor, fala comigo, peça a Ele. Se revela para mim, Senhor. Preciso, Deus. Olha, Senhor, por libertação nessa noite. A palavra do Senhor, ela liberta. Peço, Senhor, para você ser liberto, para você ser liberto. Se há algo que tem lhe oprimido, tem lhe prendido, você não tem conseguido vencer, que o Senhor nessa noite lhe liberte em nome de Jesus. Ore por isso também. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos ao Senhor nesse momento. Que Teu próprio Espírito venha se revelar no nosso meio. Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco. Espírito Santo, Senhor, venha trazer a vida que só pode vir do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Deus, pecados que fazem separação, pecados onde nós corremos da Tua presença. Obrigado porque com laços de amor o Senhor nos envolve, o Senhor vai e nos busca. Obrigado por Tua misericórdia. Mas que em nome de Jesus, nós não usemos da graça para dar ocasião à carne.
Senhor, compadece-nos de nós. Tem misericórdia de nós. Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? Mas nós somos gratos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque esse amor, ele é gratuito. Nós não fizemos nada para merecer, mas nós agradecemos, Senhor. Nós queremos receber com ações de graça desse amor. Esse amor gratuito que o Senhor derramou por nós na cruz. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém, amados? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, são lá de cima. Falamos um pouquinho sobre isso essa semana nos grupos. Eu quero expandir um pouco mais, até porque aqui a gente tem mais tempo. Eu quero que a gente, em nome de Jesus, se abra para poder receber um pouco da revelação do Senhor. Como ele diz em sua palavra, da altura, da largura e da profundidade daquilo que é o Senhor que ele tem para nós. Então Paulo começa aqui a falar aos Colossenses, ele diz: logo, portanto, leva a gente a voltar um pouquinho e ler o versículo ainda 23 do capítulo 2, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que é que Paulo está falando? De um cuidado, de um rigor religioso, de um rigor que era baseado na hipocrisia, que era baseado no que as pessoas podiam observar. Se você começar a ler do versículo 8, do capítulo 2, você vai entender o que é que ele está falando. E aí ele traz uma conjunção adversativa aqui. Ele diz assim: olha, já que não é para ser assim, como então que deve ser? Às vezes nós não sabemos o que fazer, às vezes nós só sabemos o que não fazer. Né? Uma irmã falou hoje na escola bíblica que ela estava com uma pessoa assistindo a novela, estava comendo, e aí no meio daquilo ela deu uma gargalhada com essa pessoa, e de repente o Espírito de Deus disse: veja o que você está rindo. E ela foi cheia de temor, porque aquela risada dela era um eco ao princípio totalmente errado que estava sendo aplicado ali. E aquilo foi como um choque para ela, foi como um susto para ela. O Espírito disse: olha como isso é sorrateiro, olha como isso engana, olha como nós vamos dando margem a alguma coisa que aparentemente não é nada de ruim, mas um abismo puxa o outro. Quando a gente acorda, a gente às vezes está numa situação que se vê absolutamente emaranhado, se vê amarrado, cercado e difícil de sair. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus liberta. Amém? Amém. Então ali o Senhor mostrou para ela o que não fazer. Então Paulo está falando aqui: olha, isso aqui é para não ser, não é assim que o Senhor quer que sejamos. Não é um culto onde é um culto para que os outros vejam. Não é uma relação com Deus, com as coisas, para que os outros observem. Mas a Bíblia diz: para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai. Existem dois tipos de boas obras. Existem aquelas boas obras que partem de uma conversão genuína e da ação de Deus. Existem as boas obras que partem de uma disposição humana e vaidosa. Às vezes elas são muito parecidas. Às vezes elas, exteriormente, a gente olhando por fora, elas são até iguais. Mas o que o Senhor recebe não é obra em si, porque se fosse obra em si, ele receberia quem tem a intenção boa e quem tem a intenção ruim. Então não basta mudar o jeito de lidar com as coisas, com as pessoas, não basta mudar o palavreado, as roupas. Até porque o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: mas vos transformai mas seis transformados pela renovação da vossa mente. E ali o texto, a palavra em grego é: vocês devem sofrer uma metamorfose, uma mudança de forma, baseada na transformação da mente. Uma metanoia. Como é que o grego lê isso? A sua transformação exterior deve ser fruto de uma transformação interior. Já que não é o culto exterior que Deus recebe somente,
Deus recebe o culto exterior quando Ele parte de uma transformação interior. Como então, amados? Como é possível então que esse exterior seja agradável a Deus e fale do amor dele? Vamos ver aqui. Versículo 1, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, lá do alto. Vamos repetir o versículo comigo, primeira parte? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Só esse versículo dá para ficar aqui um semestre todo. Nós vamos tentar pegar o que é interessante para o que eu vou falar aqui hoje. Ele diz assim: olha, vocês morreram para esse jeito antigo. Vocês não têm mais essa vida. Nós estudamos hoje de manhã que o homem da iniquidade, o anticristo, que já age como o espírito anticristo, mas vai agir através de uma pessoa. Ele tem a dinâmica dele, o poder da operação dele, vem de Satanás, vem do poder das trevas. Já a dinâmica do poder da ação de Cristo e da sua igreja vem de Deus. E o que a Bíblia está dizendo aqui então, está fazendo um antagonismo, está dizendo: olha, não há comunhão entre a luz e as trevas, não dá para misturar as coisas, não dá para estar em cima do muro. O que a Bíblia está dizendo é: não dá para ser religioso, porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus que as pessoas podem ver, mas o que agrada a Deus é o que as pessoas veem a partir de uma mudança que o próprio Deus fez em vocês. Está entendendo? Diga amém. Amém. Portanto, se você já ressuscitou, não, quem já ressuscitou é porque morreu. Só ressuscita quem morreu. Não é? Não alguém que não morreu ressuscita. Todo mundo quer ser ressuscitado por Cristo. Eu quero a vida de Deus. Vou falar da vida de Deus daqui a pouco. Do zoe da vida de Deus. A gente quer a vida de Deus, o poder de Deus, os sinais de Deus, as curas de Deus. A gente quer tudo isso. A gente quer a vida que vem de Deus. Mas a vida que vem de Deus, ela começa a operar quando ela tira você da morte. Então é por isso que, à medida que nós mortificamos as obras do corpo, como está aqui, nós vivificamos, ou melhor, o Senhor vivifica em nós a ação do Espírito dele. E por isso que você vai começar a entender o que eu estou querendo dizer. Que não dá para a gente curtir as coisas que são da carne do mundo palpitantemente com as coisas que são de Deus e do céu. Tem que fazer uma escolha. Durante muito tempo eu aprendi errado. Eu aprendi que Jesus ia vir e ia levar os crentes. Vamos. Os crentes meeiros iam ficar aqui para a grande tribulação. E depois Jesus ia voltar e aqueles crentes fiéis iam ser levados. Irmãos, essa doutrina é absolutamente fora do contexto bíblico. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar uma vez só e vai levar a sua igreja. Então não há nenhum espaço na Bíblia para que eu possa ter uma vida meeira, para que eu possa ter uma vida morna. Porque o que a Bíblia diz é que os mortos serão vomitados. Eu não quero falar isso como uma ameaça, eu quero falar isso como uma oportunidade para você. Portanto, se já ressuscitaste, ou seja, quem ressuscitou, por quem morreu? Morreu para quem? Morreu para o mundo. Então, se você morreu para o mundo, o que Paulo está dizendo é: mas se você morreu para o mundo, e se você foi ressuscitado pelo Pai em Cristo, porque só é possível em Cristo. Ele bota logo uma condição aqui, diz que para você buscar as coisas lá de cima, buscar as coisas do alto, só o Senhor ressuscitou com Cristo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós amamos muito, mas não nasceram de novo ainda. A gente quer que elas tenham práticas de quem nasceu em Deus, se não nasceu ainda, como? A gente fica querendo que aquela pessoa haja. A pessoa que não nasceu de novo não pode se santificar. Ela às vezes é uma pessoa de bem, que faz coisas certas. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente fica oprimindo a pessoa ao fazer algo pela força da carne, ela não consegue ir muito longe. Por isso que a gente tem que ter paciência, tem que orar, tem que investir nessas vidas que nós amamos tanto. Portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que é isso? Cristo, aí, poxa, eu aprendi que
Jesus estava aqui entre nós. Como é isso que Cristo está lá em cima? Ele está longe? O que Paulo quis dizer? Que Cristo está longe? Por que isso? Não. Olha aqui. A Bíblia está querendo dizer o seguinte: o Senhor nos governa do alto. É a partir do céu que o Senhor nos governa. Como é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Então é como se Jesus falasse, Jesus subisse com a ação, puxasse lá Deus pelos vestidos dele, dissesse: vem cá, Senhor, aqui na terra. Então Deus nos governa a partir do céu, e não a partir da terra. Então não adianta querer convencer o Senhor, porque as coisas que eu quero aqui de baixo são importantes. Porque ele está dizendo o seguinte: eu governo do céu para a terra, e quero que os seus desejos sejam também do céu para a terra. Amém? Por isso que não dá para a gente desejar tanto as coisas, que você já viu como a terra, como o espírito do mundo é eficiente em nos fazer presos a desejos humanos. Gente, são tantas novidades, né? São tantas coisas. E nós queremos as coisas. São tantos títulos, né? São tantas coisas que nós podemos ter e fazer. Cada vez o mundo nos dá mais opções. Como a Jana falou ali, ministrando louvor, às vezes a gente fica tão refém das tecnologias que a gente passa muito mais tempo com elas do que com o Senhor. E não adianta a gente dizer assim: eu não tenho tempo para orar, porque assim, como o pastor Márcio Valadão, quando a gente diz que não tem tempo, na verdade a gente não está priorizando. Porque o tempo que ele tem é igual ao tempo que ele tem. Porque os dois têm 24 horas no dia. Então você não tem menos tempo. Você tem priorizado menos. Eu tenho um homem de Deus que eu admiro muito. Um dia eu vou trazer ele na Vida Nova, tá? Se Deus quiser. Estou sadia, mas se Deus quiser eu vou trazer. Chama Jeremias Pereira da Silva. Eu pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E uma vez foi entrevistado e falou: pastor, o senhor ensina em seminário, tem programa de rádio, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Como é que o senhor consegue tempo para orar? E ele falou assim: minha filha, eu acho que você fez a pergunta na ordem errada. Você devia perguntar assim: pastor, o senhor ora? Como disse, ora, como é que o senhor consegue tempo para as outras coisas? O homem de Deus uma vez disse assim: quanto mais eu trabalho, mais eu preciso orar. E senão eu evito as prioridades. Disse: poxa, pastor, mas orar, eu preparei um estudo sobre oração para os homens, muito legal. Fiquei triste que não foi nenhum homem na quinta-feira. Mas está lá, eu vou insistir, quinta-feira de novo. Né? Está lá de novo. Sei que alguns trabalharam, não puderam ir, tá bom? Mas a gente vai estudar que a oração, ela é uma coisa fantástica, formidável, tremenda, gostosa. É uma coisa que é gostoso orar. Eu quero aprender mais sobre isso, eu quero me comprometer com vocês, eu quero que a gente olhe isso de forma mais séria. Você acha que o diabo está achando bom que os homens parando para ir lá em casa para poder estudar a Bíblia e ter confrontado? O diabo está achando o máximo lá no inferno. Lá o pastor, lá orando com os irmãos. Uma igreja vai ter uma representatividade quando os homens de Deus assumirem o seu papel, quando as mulheres de Deus assumirem o seu papel. Então, amados, a oração, ela é mais gostosa do que a novela, ela é mais gostosa do que qualquer outra coisa. Porque a oração é relacionamento com Deus. Se você pegar em Gênesis 1, está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra usada ali é Elohim. Ele não usou a palavra Jeová, poderia ter usado, foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Por que Deus mandou ele usar Elohim, não Jeová, já que Deus disse a Moisés que o nome dele era Jeová, se bem que isso não é o nome próprio. Jeová significa: Moisés, fica na tua, porque o que eu sou, e não tenho que dar satisfação a ninguém. E Moisés queria aprender Deus no nome. Como é que é o nome? Ele diz: eu sou o que sou. Por que ele se chama de Elohim? Porque ele está falando: eu sou a fonte de toda energia que a gente acha que vai ter em outras coisas, mas a gente tem em Deus. Experimente orar mais. Experimente entender que você morreu para o mundo e para os seus desejos.
quando a sua carne clamar para você, você repreende em nome de Jesus e se alimenta do Espírito de Deus em comunhão com Ele, e você vai ser a pessoa mais realizada. Não nas coisas aqui de baixo, mas nas coisas lá do alto. Amém? Paulo diz a Timóteo: não ambicioneis coisas altas. Paulo diz aqui aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado dentro de Deus. Ele está dizendo assim: olha, busque o que está em cima, porque Jesus governa a terra de cima para baixo, e não de baixo para cima. Porque se fosse de baixo para cima, Jesus ia ficar ensinando a gente a pedir coisas aqui de baixo. É por isso que ele disse: eu vou para junto do Pai, porque senão eu não vou poder mandar o meu Espírito. Vocês lembram disso? Então Jesus ele fica mandando para nós aí mensagem, através do Espírito, através de sua palavra: olha, para de ficar perdendo tempo com o que é de baixo. Você já morreu para o mundo? Diga amém. Você já ressuscitou para Cristo? Diga amém. Então você tem que começar a buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Então o primeiro mandamento aqui, claro, é: busque as coisas lá de cima. Ah, achei show um comercial da OLX, é um site de busca, tipo Buscapé. O cara vai comprar um carro, aí entra no carro e tem assim: você já pesquisou? É assim que fala? Como é? Você já checou? Checa. Aí ele checa no smartphone e vê que tem um carro mais barato no lugar. Ele sai do carro e o vendedor fica vendo a fila. Ele diz: não vamos sem checar. Fantástico. Quando você quiser uma coisa, cheque se aquilo é necessário. Em vez de você checar só, se tem um lugar mais barato. São as coisas que nos movem, irmãos. Olha, trabalhar é bom, ter dinheiro é bom, é espiritual também. Agora, o que é que nos move? O que move o seu colega de trabalho, o meu colega de trabalho, não pode ser a mesma coisa que me move. Amém, irmãos? E o que é que nos move? Gente, em nome de Jesus, vamos acordar. O que é que levanta a gente de manhã? Imagina se o Senhor passar aqui com o seu Espírito e nos revelar essa verdade, a mim e a vocês. Que coisa tremenda. Qual é a vontade que o Senhor tem para mim hoje? É incrível, porque você vai ver, nós vamos ver como o Senhor cuida mais das nossas coisas quando nós cuidamos das coisas dele. É incrível. Meu pai diz assim: quando eu cuido das minhas coisas, Deus cuida Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Mas quando eu cuido das minhas coisas, eu cuido das minhas coisas. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Mas quando eu cuido das minhas coisas, eu cuido das minhas coisas. Eu prefiro que Deus cuide das minhas coisas. Estou falando para você ser responsável, você me conhece. Falando de prioridades. Então, amados, você morreu, você ressuscitou com Cristo, o Pai ressuscitou você. Por que Ele ressuscitou você? Para que você busque as coisas de cima. Primeira coisa, buscai as coisas de cima, buscai as coisas do alto. Mas como que eu vou buscar as coisas do alto? Olha que tremendo isso aqui. Ninguém te fala de psicanálise ainda, de psicologia, e Paulo já começa a dizer assim: você não vai conseguir buscar as coisas do alto se sua mente está aqui embaixo. Por isso que ele fala aqui, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Pense muito em algo e logo você vai dizer. Diga muito algo e logo você vai fazer. Faça muito algo e logo será um hábito. E depois desse hábito é o seu caráter. Tudo começa aqui. O que o homem pensar, isso se torna, diz o livro de Provérbios. Paulo diz que ele pense algo de boa fama, de bom proveito. Nisso, pensai. Ninguém aqui começa a pecar pecando, irmão. A gente começa a pecar aqui, ó. Primeiro, busquem as coisas de cima. Segundo, pense nas coisas de cima. Interessante, irmãos, porque a primeira antítese que ele faz no versículo 1 é: busque as coisas que são de cima, onde Cristo está. Já na segunda parte, ele diz: pensai nas coisas que são de cima. O estímulo do primeiro versículo é um estímulo positivo. Ele fala: busque o que está em cima, porque Jesus está em cima. Já no 2, o estímulo é negativo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Para buscar o de cima, ele diz: olha, porque Jesus está lá.
não pense na terra. Tire seu pensamento. Determine o seu pensamento a pensar no que é mais espiritual. Nós cantamos que o Senhor nos faz andar em lugares altos como as costas. Isso é uma metáfora para o que o Senhor faz conosco, nos elevando aqui, irmão. E não na inscrição da terra. Olha, isso é tão doido. Quando eu digo doido, é isso mesmo, doido. Ele ainda diz que a sabedoria de Deus para nós é loucura. Estou sendo sincero. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: para de queimar sua pestana, meu irmão. Para de perder sua paz nas coisas daqui. Confie em Deus. É tão simples assim. Eu cresci, já falei para vocês, como era muito pobre, minha avó me criou. Irmãos, eu nunca vi minha avó desesperada. Porque ela esperava, eu aprendi tanto com aquela mulher. Eu aprendi muito seminário, mas eu aprendi mais com ela de Deus. Porque ela não desesperava, ela esperava em Deus. Só desespera quem não espera em Deus. Quem espera em Deus nunca desespera. A Bíblia diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia. Diz que tem um hino na igreja batista. Oh, aleluia! Senhor, tira o nosso pensamento aqui de baixo. Aí você diz: vou virar um alienado. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo aí: tudo que você pensar aqui de baixo, pense a partir de cima. Eleve seu pensamento em Deus. Você vai pensar nas suas contas, no seu trabalho? Claro que sim. Mas é baseado no critério da espiritualidade. É espiritual isso que eu estou pensando? Não. Então não pense. Martinho Lutero, ele disse: uma coisa é um passarinho pousar na minha cabeça, voar na minha cabeça. Outra coisa é um passarinho pousar na minha cabeça. Outra coisa é um passarinho trazer gravetos e fazer um ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir que o passarinho passe na minha cabeça. Eu não posso impedir que uma vez eu, distraído, o passarinho pouse na minha cabeça. Mas eu posso impedir que o passarinho passe aqui na minha cabeça. Tem coisas que passam na nossa cabeça, que besteiras. Passam, irmão, somos humanos. Jesus era humano. O que passou na cabeça de Jesus já de cima, para ele ficar tão angustiado até a morte? E pedir para o Pai para não ir para a cruz? Passou na cabeça dele: será que há algum jeito de eu não ir para a cruz? Deus Pai sabe. A gente tem que lembrar uma coisa: Jesus, ele foi limitado no seu conhecimento pleno. Porque ele foi esvaziado. Por isso que ele foi uma criança que aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu de forma excepcional, porque não tinha pecado. Sem pecado ele era mais inteligente, evidentemente. Mas Jesus ia lá na figueira para ver se tinha figo. Ele não era onisciente? O poder dele era usado para expandir o reino. Não ia expandir o reino para saber se tinha figo ou não. Então ele foi lá ver se tinha figo. Jesus nunca usou o poder dele em benefício próprio. Na figueira seria para comer o figo, seria benefício próprio. Então ele não podia usar o poder dele. Ele tinha que ir lá e investigar se tinha figo ou não. Entendeu, também? Ele está lá no Getsemane, ele é humano. E ele sabe que ele não vai só sofrer as chicotadas, ele vai se afastar do Pai, vai romper com ele, vai tirar a vida dele. Não foi o diabo que tirou a vida de Jesus, a vida não, irmão? Glória a Deus. O diabo vai tirar a vida de Jesus aonde? Nem foram os soldados. Eles voluntariamente andou. E o Pai recebeu. O Pai, tua mão entrega o meu Espírito. Irmãos, nós vamos sim crescer em Deus, porque Ele tem planos de paz e não de mal para nós. Existem coisas que passam a nossa cabeça, mas elas não podem pousar em nossa cabeça, governar a nossa mente, no nosso entendimento, porque a nossa mente é a mente de Cristo. Outra coisa que parece loucura, mas a Bíblia diz. Nós estamos sábado lá no Encontro de Casais, lá em casa, ontem à noite, sobre o livro de Provérbios e a mulher virtuosa. Aquela mulher é uma mulher ideal que os pais do rapaz que recebe conselhos, de Lamuel, eles orientam: filho, é assim que deve ser uma mulher que você deve buscar. Alguns dizem: eu acho que ela não devia perder o filho. Ia ser difícil encontrar uma mulher daquela. E ali está, o que ele queria buscar uma mulher. É claro que uma lista muito extensa, é impossível que a mulher tivesse todas aquelas qualidades. Mas ele diz: isso é uma qualidade da mulher. Ele fala assim: cuidado com a beleza, porque enganosa graça é uma formosura.
O que é o padrão? O que é que a gente deve buscar? Se a gente não levar o nosso pensamento às coisas do alto, a gente vai começar a buscar com critérios humanos. Quando você vai dar uma resposta de trabalho, quando você vai dar uma resposta na sua casa, ore muito. Às vezes parece uma coisa formidável. Ore, porque quanto mais formidável aparece, mais pode ser enrascado. Armadilha. Uma vez o Senhor me chamou sobre a oração, o Senhor me disse, sim, assim, eu ministrei para o Senhor. Foi até aqui nesse salão. Quando a gente ora sobre a matéria, a gente examina a vontade de Deus. Quando a gente pensa sobre a matéria sem orar, a gente examina as nossas faculdades, o nosso conhecimento. Vai preferir o quê? Pense em oração, como Neemias fazia. Como é que Neemias fazia diante do rei? O tempo todo orando. Pensando e orando, pensando de forma espiritual. Mas ele disse, pastor, isso aí se configura uma lavagem cerebral. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser lavados pela palavra. Amém ou não? Porque já estáis mortos, e ele afirma ainda o que ele disse mais cedo: vocês estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Claro que não vai dar tempo de pregar tudo hoje. Porque vocês já morreram. Irmãos, tem horas que a gente tem que lembrar disso. Morri. Estou morto, Senhor, estou morto. Um amigo meu, ele estava fazendo jogum, e aí ele teve um treinamento lá, e foi ministrado sobre a cidade de morrer, e tal. Ele chegou no quarto, e tinha um irmão, ele estava no deliche, ele começou a dizer, oh Deus, obrigado porque eu estou morto, oh Deus, obrigado porque eu estou morto, oh Deus, obrigado porque eu estou morto. O cara de baixo, ô meu irmão, ó, nunca vi um morto fazendo tanto barulho, hein? Não é alarde que a gente tem que fazer, não, irmãos. É lembrar que nós morremos para o mundo. A Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa carne. Nós devemos tomar o que resta do cálice. Versículo 24 do capítulo 1, olha aí. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Aleluia. Abra aí Gálatas 5:24. Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia! Desejos e práticas, paixões e concupiscências. Liberadas. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Irmãos. Nós não seguimos a homens ou um Deus de madeira. Nós seguimos ao Senhor vivo. E a sua palavra está nos dizendo que nós morremos no velho homem. Tem que crer nisso. Você está empolgado? Diga amém. Não, a gente não está empolgado, a gente está envergonhado. Diz que você deve ser amém xoxo. 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas qual é a nossa vida? A gente não pode mais curtir um monte de coisa. A gente achava que era a nossa vida. Agora tem muita coisa que a gente pode curtir, né? Emocionante. A gente pode curtir esportes. Curtir a esposa, o esposo e o marido e vice-versa. Né? Gente, o diabo é tão mentiroso. O pai é mentira. Ele quer dizer pra gente que a gente só pode curtir a vida com ele. É mentira. A verdadeira curtição da vida é em Cristo. Em Cristo a gente curte de verdade. Eu vi um desenho num carro que, cara, que criatividade absurda. Deus inventou o sexo seguro. E chamou de casamento. Amém ou não? Aleluia. Qual é a vida de Deus? Qual é a glória? Será que
eu só vou perder? Será que eu só vou abrir mão? Será que eu vou ver minha vida toda? Ó céu, ó vida. 4. Quando Cristo... Aí no 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não é que você não tem vida. É porque sua vida é nova. Vida nova, entendeu? A sua vida é outra. E é melhor ainda do que a anterior. Irmãos, eu não sei se isso é verdade para você, mas a minha vida é muito melhor em Deus. É melhor. Minha vida é melhor em Deus do que antes fora de Deus. Infinitamente melhor. Existe uma vida, só que não é a vida que eu tinha. Entendamos em nome de Jesus. Não tenha saudade do velho homem, da velha vida, porque ela acabou, ela morreu. Vai dar até uma tristezinha, né? Uma angústia. Aquela vida que era a nossa vida, morreu, acabou. Nossa vida agora é uma nova vida, uma vida diferente. Uma vida em Deus. A nossa vida era em quem, irmãos? No mundo. A Bíblia diz que Deus, esse século, Satanás, cegava o nosso entendimento, a gente fica cegos guiando os cegos. Até que o Senhor revelou para nós a Cristo. E nós recebemos a salvação dele. Ele diz, larga da lama de terra. Bora, venha viver uma nova vida em Deus. Cadê essa vida? Vamos ver aqui no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aleluia, ou nossa glória, como deve estar na sua tradução, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aleluia. Pode dizer um aleluia ou não? A palavra grega usada aqui é zoe, que é a vida plena, perfeita, máxima, verdadeira, que é a vida de Deus em nós. Irmãos, a gente sofreu um transplante de vida. Deus tirou uma vida que era morte e pôs a vida que é vida. E a gente tem que gozar disso, a gente tem que aproveitar disso, irmão. Tudo que o diabo quer é que a gente seja um centímetro quadrado do velho macaco e não aproveita a vida de Deus. Não aproveita a vida de Deus. Fica só se lamentando. Olha, tem uma coisa que eu tenho nojo de murmuração. Para mim, um dos pecados mais graves. A Bíblia diz que uma coisa, 7 coisas o povo fez no deserto contra Deus, mas teve uma que se aborreceu muito. Qual foi? Foi em Meribá, quando eles murmuraram. Irmãos, olha, parece uma loucura que eu vou dizer, mas a murmuração ofendeu mais a Deus do que levantar um bezerro de ouro. Ah, minha igreja, pastor. Ah, minha casa. Ah, minha vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a nossa glória, diga Cristo, é a minha glória. Cristo, é a minha coroa. Cristo, é a minha vida. Aleluia. Irmãos, cheque para ver se precisa mesmo, que você reclama que não tem. Tem gente que diz, se eu tivesse um marido melhor, eu seria uma mulher melhor. Mentira. Não é uma mentira intencional, mas é uma ausência de verdade. Porque tem muita mulher que tem marido muito pior, é muito mais espiritual. Você entendeu? Diga amém. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós atribuímos as nossas falências espirituais a uma série de coisas. Ah, porque eu nasci aqui. Ah, porque eu não tenho a Bíblia de estudo. Ah, porque eu não tenho tempo para orar. Ah, porque eu não tenho alguém que me estimule. Ah, porque a minha igreja não tem um ministério tal. Ah, por... Se pegar a vida de grandes homens de Deus, Spurgeon, Moody, Calvino, Lutero, Charles Swindoll, que é recente, homens mais antigos ainda, você vai ver que eles foram tirados do meio do lodo. Moody mesmo, meu Deus do céu. Para pessoas que não tinham condição nenhuma de fazer nada.
Mas a glória de Cristo começou a se manifestar através da vida deles. E ninguém segura alguém que a glória de Cristo comece a se manifestar através da sua vida. Ninguém segura. Nem trauma, nem escassez, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada, nem obra do presente, nem porvir, nem poder, nem altura, nem criaturas poderão afastar você daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Mas eu tenho que ter sim. Eu tenho que ter prioridade. Então, quando Cristo, que é a nossa glória, que é o nosso zoe, que é a nossa vida, que é a vida de Deus em nós se manifestar, não ache que isso é escatológico, não ache que aqui está falando só da volta de Jesus, não. Está falando que quando Jesus se manifesta, e Ele se manifesta hoje, Ele faz isso através do seu corpo da igreja. Quando o Senhor... Irmãos, é claro que o Senhor se manifesta através de nós, sim ou não? O Senhor tem me incomodado para que eu me manifeste, para que eu manifeste a glória dele. Eu quero que você tenha esse incômodo também, eu quero contagiar você com esse incômodo. Como é que a vida nova manifesta a glória de Cristo? Nós trazemos uma mensagem de esperança a pessoas que estão perdidas. Nós trazemos a imagem de Jesus no meio de verdadeiras carrancas que nos cercam nessa cidade. Irmãos, se a gente entender esse versículo 4 aqui, eu não dou 5 anos, 10 anos para essa cidade ser toda, ou quase toda convertida. A gente vê verdadeiro avivamento. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, por que que Jesus muitas vezes não tem se manifestado em nós? Sabe por quê? Porque nós vivemos ainda como velho homem, desejando as coisas aqui de baixo. Essa cabeça é tomada por isso. Nós não temos tempo para agir e para ser manifestação da glória de Deus. Pesquisa na internet a história dos moravianos. Um conde chamado Zinzendorf, que entendeu a palavra de Deus, começou a pregar essa palavra de Deus. Os jovens moravianos, eles se vendiam como escravos. Nobres, príncipes. É uma loucura esse negócio. Juliano Sonda, do livro para adorar, sai lá de São Paulo, ganhou uma fortuna, estúpido, podia assinar com o seu livro, ganhar um dinheiro, está lá no Piauí, abriu um orfanato para 100 crianças. Você não precisa ir para o Piauí, você só precisa se abrir para a manifestação da glória de Deus. Olha, uma vez eu atendi uma paciente, ela tinha um tipo de depressão chamada distimia. Uma depressão que não é muito aguda, mas é crônica. Isso é toda a vida deprimida. Cuidei dessa menina, cuidei. E aí um dia, tinha algumas melhoras, a menina muito temente ao Senhor, porque o crente também deprime. Elias deprimiu, Davi deprimiu, Paulo deprimiu. E aí, teve um momento que eu ministrei para ela que ela tinha uma forma, não estava na literatura médica, psicológica, psiquiátrica, mas estava na palavra de Deus. Quando a gente começa a servir e dar àqueles que não podem nos retribuir, nós começamos a experimentar uma gostosura na alma que é sobrenatural. Ela então começou a se dedicar a uma obra essencial. Não era só um serviço assistencialista, era um serviço de evangelização e de manutenção de uma abrigo salvador de crianças. Foi curado. Até hoje está curado. Está tratando outras pessoas. Você pode dar aleluia ou não? Quando a gente deixa a glória de Deus se manifestar, irmãos, a gente até curado de muitas coisas. Sabia disso? A gente começa a perceber a enfermidade dissolvendo, escorrendo pelo ralo. E diz, cadê? Aleluia, sumiu. Mas não, nós quando entendemos que a nossa concentração, nosso foco humano, nosso tempo, que não tem tempo para Deus, que vai nos dar uma vida confortável, a miséria pior é quando a gente atinge essa vida confortável, e aí não é suficiente, a gente quer mais, e a gente está que nem um monstro gordo, expandindo. Quando o Senhor diz assim, buscar as coisas lá do alto, aleluia. Que o Senhor Jesus vai manifestar a vida de Deus através de você. Como é que você entra na faculdade?
Teve dois momentos na minha vida muito bacanas. Quando eu casei e escolhi a casa para alugar, para morar. E quando eu entrei na faculdade. Eu nunca esqueço da sensação que eu tive. Quando eu abri, eu estava procurando apartamento, eu estava até com o Neilo, que é seminarista, já teve aqui tirando férias minhas, homem de Deus. E eu estava com o Neilo procurando apartamento em Salvador. E eu abri a porta de um apartamento para ver, amados, aleluia. A sala do apartamento era isso aqui, ó. Era assim? Quando eu abri a porta da sala, eu queria nem ver o resto da casa. Eu falei, é essa. Porque eu já vi a galera sentada no culto, na reunião, lá em casa, está entendendo? Diga amém. Abri, quando entrei na faculdade, primeiro ano de psicologia, quando eu vi aquela galera, o coração esquentou. Eu falei, vai dar trabalho, mas eu vou ter que salvar esse povo. Como é que a gente chega no trabalho, irmão? Como é que a gente chega na faculdade? Às vezes o cliente que você está atendendo, ele está comprando na sua mão, porque ele está querendo curar uma carência que ele está comprando na sua mão, não vai saciar. Os pacientes entram para você atender, ou um cliente, ou você visita um cliente, e a demanda dele não tem nada a ver com o que ele está falando. Eu li um livro que o homem de Deus dizia assim, fiquei muito culpado porque não falei de Jesus explicitamente para todas as pessoas. E um dia eu orei, e o Senhor, Ele falou comigo claramente, que eu não devia ficar culpado por aquilo, mas devia assumir uma disposição, e ser a boca de Deus, porque às vezes a boca de Deus se fecha também, irmão, você sabia disso? Então, ao invés de ficar, olha, peraí, não vou trabalhar agora não, tenho que falar disso para você, disso, você é o pecador, papapá, não, calma. Olha o Senhor e diga, Deus, me faz disponível. Deus, me faz disponível. Coloca a palavra de sabedoria na minha boca. Dá dom de discernimento de espíritos. Me faz disponível e solícito, para que na hora certa eu abra a boca, mediante a ordem do Senhor. Ele começou a orar isso. E ele ficou muito realizado. Porque tinha horas que ele queria evangelizar a pessoa, e Deus segurava ele. Talvez ele fosse crente a pessoa, não sei o desígnio do Senhor qual é. E de repente ele se via abrindo a boca e falando o amor de Deus para pessoas sem nem ter planejado. A gente tem que ser dispenseiro dos mistérios de Deus. A gente está disponível a Deus usar. Deus me faz disponível, Senhor, na minha família, no meu trabalho. Abre a minha boca, Senhor, me faz disponível de forma coerente com a tua palavra, que eu tenha uma vida que diz respeito ao que eu prego. Não é? Como é que a gente manda a secretária dizer que a gente não está e vai evangelizar ela? É melhor você nem evangelizar. Amém ou não amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aleluia, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Começa aqui e até a glória escatológica no final dos tempos, irmãos. Quantas vezes eu já vi na minha vida Deus manifestar a glória dele? É maravilhoso. É melhor do que qualquer droga que eu já usei, melhor do que qualquer farra que eu já fiz. Eu estou sendo sério com você. Vamos, irmão, abrir em nome de Jesus. Para terminar aqui. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Mortificai, pois. Terceiro, primeiro, busque as coisas do alto, irmão. Segundo, pense nas coisas do alto, irmão. Espere as coisas do alto. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Espere a glória do alto. Não espere a glória dos homens. Quantas pessoas eu já atendi e diziam assim, olha, eu estou muito triste, deprimido, estou acabado porque eu não sou uma pessoa reconhecida. Meus filhos não me reconhecem, meus patrões não me reconhecem, ninguém reconhece o meu trabalho. Desde pequeno eu trabalho tanto, faço tanto, ninguém me reconhece, meu irmão, minha irmã. Quem tem que reconhecer você é o Senhor. Quando o Senhor reconhece, a Bíblia diz que Ele te galardoa. É muito melhor receber um prêmio de Deus do que um prêmio de alguém. Quarto, mortificai, pois, os vossos membros, suas obras da carne, que estão sobre a terra. A prostituição, ou a porneia, a impureza. A prostituição aqui, a palavra grega porneia, todo tipo de sexualidade impura, irmãos. Em nome de Jesus, eu tenho falado tanto para você. Cada um de nós, uma mente lavada pela palavra. Olha, a sujeira
a lascívia, a sexualidade sem Deus, fora de Deus, ela não nos sacia, ela nos faz mais escravos. A Bíblia diz: aquilo que nos vence, nos faz escravos. Aquela mensagenzinha assim: olha, você precisa dar uma aliviada. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, guarde a sua mente, guarde o seu corpo. Amém, irmão? Amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, tudo que é misturado, o evangelho misturado, os padrões misturados. Você abre a geladeira e bebe água com gosto, é horrível, né? Uma vasilha que não ficou tampada, porque não está pura. Mas a água pura, ela é pura. A impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, desejar o que não convém para você, o que não é seu. Às vezes só nos serve o que não é nosso. E a avareza, que é idolatria. Quando nós desejamos algo além de Deus, isso é idolatria. Estou terminando, eu queria a atenção de vocês. Quando a gente, irmãos, deseja alguma coisa, a avareza aqui, ela resume os demais desejos carnais. Você já percebeu? Quando a gente deseja muito uma coisa, aquilo tira Deus da nossa mente. Aquilo nos move. Aquilo nos encanta. Aquilo nos arrasta. Existem mulheres que dizem, eu falei isso com outros casais, tem mulheres que dizem assim: ah, meu sangue é meu filho. Por isso que eu prefiro meu filho ao meu marido. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Tem mulheres que elas só conseguem ter relacionamento com Deus se inspirarem nos seus maridos. Se eles estiverem inspirando, irmã, você também é sacerdote diante de Deus. A Bíblia diz que o homem é a cabeça, mas a Bíblia diz que o sacerdócio é universal. Você está aqui comigo? Diga amém. Então, tudo que você deseja acima de Deus, que você quer para você acima de Deus, isso é idolatria. Seja pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses defeitos, irmãos, são defeitos de ímpios, são defeitos das pessoas que não receberam o Senhor ainda. Mas 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Você tirou essa roupa do velho homem e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus quer você parecida com Jesus. Deus quer você parecido com Jesus, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Não importa o que você era antes de Jesus, o que você já experimentou antes de Jesus, o que você já fez antes de Jesus, Jesus é que completa você. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, haja não como você agia antigamente, mas comece a agir de acordo com o que foi escolhido por Deus. Santos e amados, de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essa palavra grega aqui, suportando-vos, anicumai, significa unir, segurar, tomar. Às vezes a gente faz o contrário na igreja. A gente espalha. A palavra de Deus diz que quem não ajunta, espalha. Mas a Bíblia diz: suportando-vos, unindo-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se a gente não se perdoar, a gente não vai conseguir ser unânime. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoe em nome de Jesus. É tão bom perdoar. Perdoar nos traz verdade. Quando a gente não perdoa, a gente fica refém da mágoa, a gente faz mal a gente. Quando a pessoa faz um mal grande a gente, não vou perdoar, como se a gente fosse fazer mal ao outro. O ímpio disse que quando você não perdoa, é como se você tivesse tomado veneno e esperasse que outra pessoa morresse.
Diz Shakespeare. Perdoa é bom para você. Às vezes a gente não quer perdoar, quer deixar a pessoa refém na mão da gente. Você não é juiz não, meu irmão, minha irmã. O juiz é o Senhor, amém ou não? Perdoar faz bem para você. Perdoar não é concordar com o que fizeram de errado com você. Aleluia. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor. Como ágape, o amor que é dar, não o que o outro merece, mas o que o outro precisa. Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vosso coração. Ou, como algumas versões dizem, eu prefiro, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Às vezes, quem decide no nosso coração são rancores, raivas, ressentimentos. Mas que a Bíblia está dizendo aqui, olha, a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Irmãos, como é que a palavra de Cristo... Ainda vou demorar uns 4 minutos, tá bom? Vai dar tempo de você ver os gols da rodada. Aí diz, a palavra de Cristo habite. Como que a palavra de Cristo vai habitar? Se a gente gasta mais tempo com outras coisas. A palavra de Deus, ela habita na gente, quando a gente conhece ela. A gente lê ela, a gente se abre para ela. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmão. Para essas palavras serem ouvidas e elas sacudirem a gente por dentro, sabia? Se você estivesse ouvindo aqui que você ia ficar rico, que Deus ia lhe curar, que você ia ganhar uma grande bênção segunda-feira, e agora eu estou recebendo que você vai ser abençoado. Aí a gente gosta. Mas quando a gente fala assim, olha, mortifique a sua carne, perdoe, ame, se humilhe, aí a gente não se empolga. Mas quando o Senhor nos avivar, a gente vai se empolgar com essas coisas. Revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, isso seja o ato do vosso coração. E sedes agradecidos, seja agradecido em nome de Jesus. A palavra de Cristo habite em vós. Como que ela vai habitar em nós, se nós não a lemos? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós temos que ter mais tempo para os irmãos. Os cânticos são espirituais, não são carnais, não são pecaminosos. Cantando ao Senhor com ações de graças em vosso coração. Se tem alguém com dúvida se pode ficar comprando CD secular e ouvindo música secular, está aqui, ó. E eu gosto de um Luiz Gonzaga, eu gosto de uma música sertaneja, caipira, mas tem horas, irmão, que a gente tem que radicalizar a nossa coisa. O que a Bíblia está dizendo aqui é claro, ó. Com salmos e hinos e cânticos o quê? Espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cantando a quem? Ao Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus e Pai. É por isso que quando a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, amém. Você não sabia, agora você sabe. Vamos ficar de pé para orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua misericórdia. Aviva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Revela-nos, Senhor. Faz isso na minha vida. Começar de mim, Senhor. Que seja um homem cheio do teu Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Senhor, arranca-nos da dimensão humana, carnal, tão medíocre, Senhor. Arranca-nos, Senhor Deus, de uma relação com o Senhor, que é como se o Senhor, como se o teu poder partisse aqui da terra. Não. O Senhor está à destra de Deus Pai e rege as nações com cetro de justiça e equidade. Nos faz lembrar, Senhor, que o Senhor não é indiferente à nossa situação. O Senhor nos ama e o Senhor quer manifestar a tua glória através de nós. Senhor, não desiste de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, aquece-nos o teu Espírito Santo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, revela-nos a necessidade que nós temos de desesperadamente buscarmos a face do Senhor. Deus, como Moisés falou, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver.
E ele já sabia que se alguém visse o Senhor morreria. Então ele insiste, diz, tudo bem se eu morrer, porque eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu preciso te ver. E o Senhor se manifestou como podia em Jesus, para que ele visse pelo menos as costas. Deus nos dá esse anseio, Senhor. Nós buscamos tantas coisas, porque nós não conhecemos ainda tanto do Senhor. Revela-se para nós, em nome de Jesus. Nos dá fome e sede de aprendermos do Senhor, de buscarmos o Senhor. Senhor, nos dá fome de estar aprendendo a Tua palavra. Nos dá a disciplina que nós precisamos de buscar, Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra. Senhor, por favor, revela-nos isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Revela-nos a importância, a necessidade que nós carecemos mesmo de Ti, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos misericórdia do Senhor nessa noite. Que nosso anseio seja que a vida do Senhor se manifeste em nós. E como disse Madame Guyon, o Senhor me deu esmeraldas e ela via o limo da sua cela, porque ela era cheia do Espírito Santo. E a glória do Senhor se manifestava na vida dela. Então aquilo que para alguns podia ser nojento e asqueroso, para ela era a glória do Senhor se revelando para ela. Faz essa revolução em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você sente só um pouquinho para dar os avisos? Nós temos segunda-feira reunião na casa de Chateau, né? Edinha. Terça-feira nós estamos ali na casa de Marise. Quinta-feira lá em casa, né? Às 8 horas, reunião com os homens. E não teremos programação no sábado, né? Domingo de manhã, se Deus quiser, a gente estará na casa de Alex e Silvia para continuar nosso estudo de Apocalipse, ou melhor, na volta de Jesus recebeu nessa. Amém? Fica de pé para a gente encerrar. Você pode abraçar o seu irmão e ir embora. A graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Senhor, revela-se para nós e através de nós. Tem misericórdia de nós, resplandeça a Tua glória em nós, para que o mundo possa ver que o Senhor e o Pai são um, através da comunhão do Teu sangue em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A partir de domingo, nós teremos ceia todo domingo de manhã na Escola Bíblica. Tá bom? Então você é convidado para estarmos juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus.